do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então o Senhor falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vou repetir. Então o Senhor falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e todos os homens de guerra. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Para nós entendermos esse contexto de Josué, nós devemos voltar um pouco lá atrás. O povo hebreu foi cativo e escravizado 400 anos na terra do Egito. Mas o povo de Deus clamava ao Senhor. O interessante é que quando o povo clamou ao Senhor, porque o peso da escravidão estava muito pesado, Deus, ele ouviu o clamor daquele povo que era o seu povo. Existe uma diferença muito grande entre clamar e orar. Porque orar eu falo com Deus, clamar eu grito por Deus. Clamor é uma oração de alma, de dor, de tristeza. Então aquele povo que estava escravizado há 400 anos estava debaixo de uma promessa, mas aquela promessa não se cumpriu na vida daquele povo por causa da desobediência. Mas a partir do momento que eles clamaram ao Senhor, Deus ouviu. Quero falar para a igreja que Deus ainda ouve o seu clamor, que Deus ele ainda ouve a sua oração, e não apenas ouve, mas Ele responde a tua causa. Ele vai ao teu favor, através do clamor e através da oração. Então, no meio dessa tempestade, no meio dessa crise que o povo de Deus estava passando, Deus sempre vai levantar alguém para libertar aquele povo. E Deus então levanta Moisés. Quero falar algo para a igreja que nos mesmos momentos de dificuldades, no momento de crise e no momento da tempestade na nossa vida, Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para estender a mão para você. Deus sempre vai levantar alguém para orar por você. Você não está sozinho no meio dessa tempestade, porque Deus usa homens e mulheres, servos de Deus, para te ajudar. Porque Deus sempre vai levantar alguém. E se você não quiser ser essa pessoa, Deus sempre vai lá e levanta outro. Porque os planos de Deus, o projeto de Deus não para. Mesmo que você queira parar, o projeto de Deus sempre vai continuar como continuou desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Então Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E leva o povo para o deserto. Mas existe algo naquele povo. O povo preferia o Egito, porque no Egito tinha comida. O interessante é que Deus usou as 10 pragas para tirar o povo do Egito. Mas para tirar o Egito do povo, Ele usou os 10 mandamentos. Tem muitas pessoas hoje que saem do mundo e vêm para a igreja, mas ainda o mundo está dentro dela. E o que tira o mundo dentro da pessoa? A palavra de Deus. Nós ouvimos aqui que o Espírito Santo, ele desce como fogo. Abraão, quando ele foi adorar a Deus, Deus respondeu ele com fogo. Quando Davi sacrificou a Deus, Deus respondeu com fogo. Elias adorou a Deus, ele respondeu com fogo. Deus guiava o povo hebreu através de uma coluna de fogo. Deus fala em Ezequiel que a palavra dele era um muro de fogo. Em Jeremias, a palavra de Deus é o fogo. João Batista vai falar algo interessante: eu vos batizo com água, mas vai virar alguém que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A palavra de Deus em hebreu diz que Deus é fogo consumidor. Em Apocalipse vai dizer que Deus, os olhos do Senhor é como chamas de fogo. É esse fogo que nos consome, é esse fogo que nos queima, queima todos os prazeres da nossa alma, queima todos os pecados da nossa alma. Esse fogo é o fogo consumidor de Deus. Eu creio que esse fogo está aqui esta noite. Esse fogo vai consumir você. É esse fogo que nós necessitamos, é o fogo que a igreja necessita, é o fogo de Deus. Então Moisés se levanta. Uma caminhada que seria de 3 dias, 4 dias, se tornou 40 anos. Deus prometeu para aquele povo uma terra que manasse leite e mel, a terra prometida. E aquela caminhada do Egito até Canaã seria 3 dias, mas através da desobediência daquele povo, durou 40 anos. Existem promessas na sua vida
que já era para você ter conquistado, mas através de algum empecilho da desobediência, vai demorar a acontecer. O interessante é que muitas das vezes, igreja, quando a gente vem com uma palavra dura, não tem glória a Deus. Mas essa palavra que machuca, essa palavra que vem no nosso coração e nos machuca, é a palavra que nos transforma. Aquele povo era para receber aquela bênção em 3 dias, em 4 dias, mas através da desobediência passou 40 anos. Tem muitas coisas na nossa vida que nós podemos evitar, mas não evitamos. Deus quer te abençoar, aí Ele faz a parte dele, mas a sua. Então aquele povo anda 40 anos no deserto, até a terra de Canaã. Mas mesmo no deserto, Deus sustentava aquele povo. Aquele povo olhava para baixo, não tinha comida, porque eles eram acostumados com o Egito tinha pepino, tinha cebola. A parte de baixo tinha o que eles comerem, mas no deserto não tinha mais isso. Mas quando eles olharam para cima, eles viram o maná de Deus. Nós devemos parar de olhar para as coisas de baixo. Nós devemos parar de olhar para o mundo e começar a olhar para os céus, porque o nosso sustento vem do Senhor. Quando Elias estava em Querite, Deus o escondeu. A água estava acabando, mas ele precisava comer. E quando ele olhava para baixo, Deus falou: olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vê os corvos trazendo o seu banquete. Porque a provisão de Deus está na parte de cima, não de baixo. Não procure provisão de Deus dos homens, mas procure provisão de Deus em cima. Porque a palavra de Deus vai dizer em Salmos: eleve os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro vem dos céus. Então comece a olhar para cima, porque você é águia. Não comece a olhar para baixo. Comece a olhar para as coisas do alto. Moisés agora, 40 anos no deserto. Deus fala para Moisés: Moisés, sobe ao monte. Sobe ao monte. Quando Moisés sobe ao monte, Deus mostra para ele a terra de Canaã, a terra prometida. Mas ele fala: ó Moisés, vou deixar você ver, mas você não vai entrar nesta terra. Somente os seus descendentes. Mas você não vai entrar nesta terra. Tem muitas coisas que Deus vai fazer você olhar, vai fazer você tocar e experimentar, mas nem muitas das vezes Ele vai te dar aquilo. Por causa de quê? Desobediência. Agora, ele fala para Moisés: Moisés, e aqui mesmo você vai morrer. Vou te deixar ver a sua bênção, que você não vai conquistar, e aqui você vai morrer. Mas uma coisa eu acho interessante, que Moisés não conquistou a terra prometida. Mas quando Moisés morreu, ele foi para a terra celestial. Lá a maior herança de uma pessoa que serve ao Senhor não é as coisas da terra, mas é as coisas espirituais. É o que o Paulo sempre pregava. Não é a coisa deste mundo, mas é o que me espera lá em cima. É a melhor coisa, é a melhor herança. Agora Moisés, ele morre. O povo hebreu agora está em luto. Um luto que dura dias. E agora o seu sucessor, Josué, toma conta daquele povo. Mas Josué agora está em crise. Josué agora está em luto. Josué agora talvez não se sinta capaz de ser como Moisés. Mas no meio do luto, no meio da dificuldade, Deus vem com uma palavra a Josué e fala: Josué, te levanta. Te levanta e vai, porque eu vou te dar a vitória. Talvez você esteja passando por esse estágio de luto na sua vida, a dificuldade da sua vida, e Deus manda te dizer hoje: te levanta, vai, porque hoje eu vou te dar a vitória. Deus tem palavra, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Em meio às bonanças, mas também em meio às tempestades, Deus sempre vai ter uma palavra. Agora ele fala para Josué: Josué, te levanta, vai, porque eu te darei vitória. Te esforça, te tem bom ânimo, porque eu estarei contigo. Quem vai estar com Josué é Deus. Deus está falando: eu estarei contigo. A melhor coisa é você ouvir a voz de Deus e Deus falar para mim e para você, é algo que Ele está te falando agora: eu estou contigo, tenha bom ânimo. Sabe o que é o interessante dessa passagem? Que Deus não vai falar para Josué que Ele vai dar ânimo para Josué. Ele fala: Josué, você tem que gerar dentro do seu coração ânimo. Enquanto você gerar dentro do seu coração ânimo, eu vou estar contigo. Tem muitas coisas, igreja, possíveis que nós possamos conquistar, que nós podemos conquistar.
Mas o impossível só quem pode dar é Deus. Se você está desanimado hoje, tenha bom ânimo. Se você está triste, Deus está falando para você hoje, tenha bom ânimo. Porque a partir do momento de você se alegrar na presença de Deus, Deus vai lá e dá vitória. Josué nasceu em tempo de escravidão, mas ele vai morrer na terra prometida. O seu passado para Deus não importa. O que importa para Deus é onde você vai chegar. Você pode perguntar para mim, pregador, a minha vida foi uma vida de escravidão. Eu nasci na escravidão, eu nasci no pecado, mas Deus é um Deus que muda história. Não importa o começo nem o meio, mas o importante para Deus é o fim, é quando você está lá com Ele. Eu nasci na escravidão, mas eu encontrei um Cristo que me resgatou, e hoje eu vou estar numa terra prometida. Agora Josué, após a palavra do Senhor a Josué, Deus fala para Josué se levantar. Mas Josué, a primeira dificuldade dele é uma muralha de Jericó. Só que aqui na palavra, hoje nós lemos em Josué capítulo 6, Deus já fala para Josué, Josué, eu já te dei a vitória. Eu já te dei a bênção. Já está decretado na sua vida o que eu vou fazer. O que Josué precisava fazer? Caminhar através da promessa. Tem muitas coisas que Deus já falou para você. Tem muitas promessas que Deus já falou para você. Bênçãos que Deus já te prometeu. Mas muitas das vezes nós ficamos parados no meio do caminho, sem nos movimentar. E Deus está falando para você hoje, caminhe. Prossiga para o alvo. Porque Deus já decretou a vitória na sua vida, mas a nossa parte, cadê? A nossa parte é caminhar no futuro, caminhar através da bênção. Esse é o nosso dever. Josué está debaixo de uma palavra do Senhor. Está debaixo de uma autoridade do Senhor. Mas Josué, ele começa a caminhar. E ele vê aquela muralha que é gigante. Talvez Josué é ser humano, como eu e como você. Deus nos prometeu, Deus não vai dar vitória para nós? Vai! Mas quando chegamos perante a dificuldade, nós perguntamos, será mesmo? Quando nós chegamos através das muralhas, nós perguntamos, será que Deus vai fazer mesmo? Mas Deus já te prometeu. Às vezes Josué pode estar perguntando, como que vamos derrubar essa muralha? Mas o como é com Deus, você tem que apenas crer na palavra dele. O que você tem na mão, Davi? Eu tenho uma funda. Então obedeça. Porque obedecer é contigo, derrubar gigante é comigo. O que você tem, Moisés, na sua mão? Eu tenho um cajado. Então vai lá e obedeça, porque obedecer é com você, abrir o mar é comigo. O que você tem na sua mão hoje para oferecer ao Senhor? Talvez seja algo pequeno para Deus. Mas é para ser algo pequeno que Deus quer fazer algo na sua vida. Talvez ser algo pequeno é a sua oração. Talvez ser algo pequeno é o seu clamor. O que você tem na mão, Sansão? Eu tenho uma queixada. Então vai, obedeça. Porque obedecer é contigo, mas matar 1000 filisteus é comigo. É Deus que faz, não é nós. O nosso dever é o quê? Obedecer ao Senhor. Porque eu falo, igreja, Deus não tem promessa para quem é desobediente. Deus não tem vitória para quem é desobediente. Mas todo aquele que ouve a palavra do Senhor, em Deuteronômio 28 diz, aquele que ouve e crê, e obedece todos os meus mandamentos, a bênção virá sobre você. Você não vai precisar ir atrás de bênção, a bênção vai atrás de você. Você não vai precisar ir até o profeta vai até você. Quem está debaixo da obediência do Senhor, não precisa fazer muito esforço, só vai plantar e vai colher. É isso que Deus faz. Mas muitas das vezes nós tentamos dar ouvidos ao mundo e esquecemos de dar ouvidos ao Deus que dá vitória. Se você quer ouvir a voz de Deus hoje, diminua o volume do mundo. Diminua o volume do pecado. Aí você vai começar a ouvir a voz de Deus. O povo ouviu a mensagem de Josué, mas muitas das vezes eles poderiam duvidar, por causa do medo, por causa da muralha que era gigante. Mas Deus tinha uma promessa na vida daquele povo. E Deus tem uma promessa na sua vida. Mas Deus não somente tem uma promessa na sua vida, mas Ele também quer que você faça alguma coisa. A palavra de Deus vai dizer que quando Ele falou que ia dar Jericó nas mãos dos povos israelitas, Ele falou, mas eu quero que vocês façam uma coisa. Eu quero que vocês dê volta
ao redor da muralha de Jericó. 6 dias vocês vão rodear. E no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. Ele ouviu a promessa, agora ele vai ter que caminhar. Talvez, eu imagino Josué falando para aquele povo, ó, Deus nos prometeu, mas nós temos que fazer algo. Às vezes o povo deve estar falando para Josué, Josué, a gente vai usar arma, vai usar o quê? Não, vocês vão somente caminhar. Sabe o que é algo interessante, igreja? É que o povo desobedeceu e 40 anos vagou pelo deserto. Mas aquele povo que estava com Josué ouviu a palavra e obedeceu, e aquilo que demoraria 40 anos demorou 7 dias, por causa da obediência. Você quer adiantar a promessa de Deus na sua vida? Obedeça a Ele. Talvez a promessa esteja amanhã na sua casa, a promessa esteja amanhã no seu trabalho, mas obedeça a voz do Senhor, que é aquilo que poderia ser 10 anos, daqui a pouco Deus vai fazer. Então aquele povo caminhou, e o que eu achei interessante é que Deus manda aquele povo rodear todos os dias, nos 6 dias, uma vez só, mas no 7º, Ele manda rodear 7 vezes, e para o povo ficar calado, e só bradar no final. Eu fui pesquisar, e eu vi que a distância que eles iam percorrer ali, era 1,2 km. Todo aquele povo, homens, mulheres, sacerdotes, levitas, todos iriam caminhar. E aquela caminhada mais ou menos 1 km. Mas no final do 7º dia eles iriam dar 7 voltas, que daria mais ou menos 11 km. Aí eu me pergunto, mas por quê? No final eles teriam que percorrer mais. Você deve também estar se perguntando, mas por que também? Porque quando maior é o sacrifício que o povo de Deus faz, maior será a vitória. Quando maior é o sacrifício que o povo de Deus fizer, maior será a bênção na sua vida. Tem coisas que a gente não tem por completo porque nós oramos menos. Nós lemos menos a palavra. Mas a partir do momento que você colocar na sua vida uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum, Deus vai fazer algo completo na sua vida. A lei de Moisés vai falar que o povo deveria sacrificar os animais por completo. E era proibido por lei eles sacrificarem algum animal defeituoso. Por quê? Porque Deus não faz as coisas pela metade, Deus faz as coisas por completo. Então se você quer algo grande de Deus por completo, seja completo para Ele, seja um sacrifício completo para Ele. E quando você ser um sacrifício completo para Ele, então o fogo vai descer. Então Deus vai te usar para fazer algo grande na sua vida. O interessante é que no judaísmo, eles são muito apegados ao número, à numerologia. E o número 6 do judaísmo significa o tempo do homem. Mas por quê? Porque Deus fez o homem no 6º dia. Então eles pegam essa palavra para eles e dizem que o número 6 é um tempo do homem. Então aquele povo caminhou 6 vezes. Mas existe o número 7. No judaísmo vai dizer que o número 7 é o número da perfeição. É o tempo de Deus, o Kairos. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo o número 6 da sua vida, o tempo de Deus, o tempo do homem. Mas agora, neste momento, vai ser o 7º dia que Deus vai fazer algo na sua vida, que vai ser o tempo de Deus na sua vida. E quando é o tempo de Deus na sua vida, os céus estão abertos ao seu favor. Mas pregadores, estão vivendo hoje o tempo do homem. Só espere mais um pouquinho, porque o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Pregadores, estou vivendo o tempo do homem na minha casa, as portas estão fechadas, mas espere que no tempo de Deus vai chegar na sua vida. Vai chegar na sua vida. E quando o povo caminhou, na 7ª volta, as muralhas caíram. E o povo conquistou aquela promessa. Mas existe algo nesse texto que me chama a atenção. Talvez você queira ouvir algo sobre vitória. Mas o que me chama a atenção hoje nesse versículo, nessa passagem, é que nesse meio dessa multidão havia uma mulher chamada Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma meretriz. E ela salvou 2 homens de Deus antes de eles invadirem Jericó. Mas ela não fazia parte do plano de Deus. Mas Deus, Ele pegou ela para fazer parte. Então ela escondeu o povo de Deus. E ela falou, olha, eu vou esconder vocês, mas eu ouvi falar das coisas que Deus fez, do seu povo.
Eu ouvi falar das maravilhas de Deus. Eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma pecadora. Mas por favor, salva a minha vida e salva a vida da minha família. Então aqueles homens de Deus falam, ó, antes mesmo da gente invadir Jericó, faça algo, coloque uma fita vermelha na sua janela da sua casa, que quando os soldados vierem ver, eles não vão atacar a sua casa, e toda a sua família que estiver dentro também não será atacada. O interessante é que fita vermelha, quando o povo hebreu saiu do Egito, antes de sair do Egito, Deus dá uma promessa para eles, ele envia as 10 pragas, e uma dessas pragas era o quê? Era o espírito de morte. Ia matar todos os primogênitos. Então o que é que Deus manda Moisés fazer? Moisés, fala para o povo sacrificar uma ovelha ou um carneiro, e o sangue do carneiro você vai passar nos umbrais da porta. E quando o anjo passar, ele vai saltar da sua casa. Nós estamos na época da Páscoa. E às vezes nós, com o mundo que a gente está vivendo hoje, tirou o significado de Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa, no hebraico, significa Pesach. Em português, significa saltar. O povo hebreu comemorava a Páscoa. Por quê? Porque quando o anjo da morte, ele chegou na porta de uma porta do hebreu que tinha um sangue, ele o quê? Saltou. Pesach, Páscoa. Então, naquela mulher, naquela torre daquela mulher, que não era dos planos de Deus, tinha uma fita. E quando eles conquistaram Jericó, a sua família foi salva. Sabe o que aquele fita vermelha significava? O sangue de Jesus. E eu creio que na sua casa tem o sangue de Jesus. E quando o anjo da morte passar na sua casa, esse anjo da morte vai saltar, porque sua casa é protegida pelo sangue de Jesus. Porque nada pode combater o sangue de Jesus. Desde aquela época, Deus já estava profetizando a morte de Jesus na cruz. E através da morte de Jesus na cruz, que agora nós somos aquele umbral daquela porta. O sangue de Jesus agora está na nossa vida. E quando o anjo do diabo vem através da nossa vida, ele salta, porque em nós está o sangue de Jesus. E Deus quer levar esse sangue para a sua casa. E Deus quer levar esse sangue para a sua família. E o espírito de morte não vai atacar você e nem sua família. Mas sabe o que salvou Raabe? Foi a graça de Deus. Sabe o que me salvou, o que te salvou? Foi a graça de Deus. Sabe por que você está glorificando o nome do Senhor esta noite? Porque você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Sabe por que hoje você está com essa lágrima nos seus olhos? Porque você sabe onde Deus te tirou. E hoje Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A queda da muralha não significa apenas vitória, porque Deus vai te dar vitória, mas significa muito mais. Porque não adianta eu ter vitória, mas eu não ter o sangue de Jesus na minha vida. Meretriz, pecadora, mas a graça de Deus o salvou. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, mas Ele me salvou. Eu não mereço o sacrifício de Jesus, mas Ele mesmo assim morreu por mim. A graça de Jesus. Eu não sei quais são as muralhas da sua vida, mas eu creio que hoje Deus vai derrubar. O que derrubou aquelas muralhas não foi o grito daqueles hebreus, mas o que derrubou aquelas muralhas foi a obediência, foi a fé daqueles homens, daquelas mulheres. Se você quer derrubar as muralhas da sua vida, você tem que ter fé e obedecer ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Da Igreja Pentecostal Monte Sião, direção do pastor Anderson. Endereço: Rua Belo Horizonte, número 3276, setor 5, Jaru, Rondônia.